Você já se perguntou como seria uma prisão perfeita? Pense bem, uma que não precisasse de muros altos, nem de guardas armados em cada torre, pois essa prisão já existe. E a hipótese mais perturbadora é que você já está preso nela. Como isso seria possível? Tudo começa com um projeto do século XVIII. Um arquiteto chamado Jeremy Bentham desenhou o que ele chamou de panóptico, a prisão arquitetonicamente perfeita. A estrutura era um círculo, celas na circunferência, e no centro, uma única torre de vigilância. A mágica não estava no que o guarda via, mas no que os prisioneiros não viam, porque daquela torre o vigilante conseguia observar qualquer cela, a qualquer momento. Mas o prisioneiro da sua cela nunca podia saber se estava sendo observado naquele exato segundo. A consequência psicológica é genial e aterradora. Como você nunca tem certeza, você começa a agir como se estivesse sendo observado o tempo todo. A vigilância física se torna desnecessária. O verdadeiro controle migra para dentro da sua própria cabeça. Você se torna o seu próprio carcereiro. O filósofo Michel Foucault olhou para esse projeto e não viu apenas um desenho de prisão. Ele viu um manual de instruções da sociedade moderna, porque o poder, hoje, raramente se mostra com violência explícita. Ele não precisa gritar ordens, ele sussurra. Ele sussurra nas salas de aula, onde somos classificados por notas desde cedo. Ele sussurra nos escritórios, onde a produtividade é nosso crachá invisível. Ele sussurra nos algoritmos das redes sociais, que nos ensinam, com likes e seguidores, o que vale a pena ser e o que deve ser escondido. Nós internalizamos as regras, aprendemos a nos policiar, a corrigir nosso comportamento antes que alguém precise nos chamar a atenção. A disciplina deixa de ser algo que vem de fora e se torna uma voz constante dentro de nós. E é aí que mora a força absoluta desse sistema, na sua invisibilidade. Quanto mais natural ele parece, menos nós o questionamos. O poder contemporâneo não é o ditador que aponta uma arma. É o administrador que cria os formulários, define as métricas e nos convence de que seguir esse caminho é para o nosso próprio bem. E nós, convencidos de nossa liberdade, caminhamos obedientemente pela trilha que nos foi desenhada. Foucault não era ingênuo. Ele não oferece uma saída fácil, uma revolução que nos leve para fora do panóptico, porque talvez não exista um fora, mas ele nos dá a ferramenta mais poderosa para começar a rachá-lo por dentro, o questionamento radical. Mas como uma simples pergunta pode rachar uma estrutura de controle tão internalizada? Pense novamente no panóptico. Sua força total só existe enquanto uma única lógica é aceita sem exame. A de que você deve se comportar, porque sempre pode estar sendo visto. O questionamento radical é o momento em que o prisioneiro, na sua cela, para e pensa: e se eu não me importar com o olhar da torre? Quem é a pessoa nessa torre, afinal? O que ela realmente ganha com a minha obediência? Esse ato de duvidar da regra básica do jogo não é rebeldia barulhenta. É uma sabotagem silenciosa da engrenagem principal. Quando você para de apenas se perguntar: estou me comportando bem? E começa a perguntar: por que esse comportamento é considerado bom? Você faz uma coisa crucial. Você externaliza o olhar. Perguntar: por que isso é considerado normal? Quem se beneficia quando eu ajo dessa forma? Quando eu parei de me perguntar o que eu quero e comecei a me perguntar o que é esperado de mim? Essa consciência é a primeira fresta de luz. Ela não derruba os muros de uma vez, mas começa a criar fissuras. Permite que você, mesmo dentro do sistema, respire um ar um pouco menos condicionado. Então, a prisão perfeita realmente não precisa de grades. Ela só precisa que nós, os prisioneiros, acreditemos piamente que somos livres.
E a pergunta final, a mais íntima de todas, não é se um grande irmão está te observando. É, quando foi que você começou a observar a si mesmo por conta própria?